Durante esta série, nós vimos na escritura provas irrefutáveis de que o álcool é bênção, não maldição. E vimos também no capítulo anterior que a palavra oinos aparece 33 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra gleucos, que significa suco de uva, aparece apenas uma vez. Mas antes de continuarmos com a nossa série, eu quero dizer uma coisa a você que me ouve. A embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. Provérbios 23, do versículo 29 ao 35 e Isaías 28, 7 descrevem um ébrio. Ele vê coisas estranhas, vagueia, perde o rumo, fica tonto e entorpecido, como se tivesse levado uma surra. Mas apesar disso, logo depois ele torna a procurar o vinho. Isso envolve um problema de escapismo, alterando e entorpecendo a experiência da pessoa a respeito da criação de Deus, para não ter que lidar com o estresse, problemas e responsabilidades. E esse tipo de negação se iguala à fabricação de um ídolo. O ébrio ultrapassa o ponto da bênção de Deus no gozo da aventura encontrada no álcool, e busca a plenitude dessa aventura na criação terrena. E se isso não é idolatria, eu não sei o que é. A embriaguez também torna você socialmente repugnante. Você perde o controle do seu corpo e do seu comportamento. O resultado pode incluir mesas cobertas de vômito, sem nenhum lugar limpo, cambaleio pisando no próprio vômito, cair e morrer, brigar e reclamar, gritar e causar turbulência, apanhar. E também pode envolver exploração sexual. E dificilmente isso seria próprio do cristão, de quem se espera que exiba o fruto do espírito, que inclui domínio próprio, e nada fazer que cause ofensa ou escândalo. A embriaguez perverte e corrompe o juízo moral. Oséias 4:1 declara que a prostituição, o vinho e o vinho novo podem prejudicar o discernimento. Da mesma forma que você pode ficar fisicamente entorpecido, assim também você perde a sensibilidade moral quando se embriaga. Paulo vê a embriaguez acompanhando práticas como impureza, imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, orgias e coisas semelhantes. E finalmente, a embriaguez é proibida franca, clara e diretamente na Escritura. Há simplesmente uma quantidade de bebida alcoólica que o indivíduo pode consumir antes do prazer ceder à embriaguez. Por essas razões, e provavelmente mais, a Escritura condena a embriaguez como pecado. Condescender no uso do álcool, chegando ao ponto de embriagar-se, é cometer infração contra a reta maneira de viver ordenada por Deus. A bebedeira afronta Deus tanto em sua ordem da criação, como em sua palavra revelada. Só que, mesmo considerando o horrível potencial do vinho e da bebida forte, em parte alguma Deus proíbe usufruí-los, só proíbe o abuso. E agora que eu falei contra a embriaguez e não deixei margem para que os legalistas me acusem de estar fazendo apologia ao álcool, embora eu não precise fazer apologia ao álcool, a Escritura faz uma apologia ao álcool melhor do que eu jamais faria. Mas já que eu deixei claro que a embriaguez é pecado, vamos continuar o nosso estudo. Apesar de a Bíblia retratar favoravelmente o gozo do álcool em muitas passagens, muitos cristãos continuam a defender farisaicamente a abstinência total do álcool. Mergulhados em seus preconceitos, eles ignoram, descartam ou reinterpretam cada passagem bíblica que fala positivamente sobre o vinho e fazem duras pregações baseadas em passagens negativas. E eles aplicam as passagens negativas contra a bebedeira a todas as formas de consumo de bebidas alcoólicas e fazem desautorizadas divisões do sentido da palavra. Mas, como vimos no decorrer desta série, essa forma de agir é absurdamente ridícula, pois temos provas o suficiente na Escritura de que Deus não proibia e ainda não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Embora a Escritura afirme que não é pecado ingerir bebida alcoólica, há ocasiões em que beber pode sim tornar-se algo pecaminoso. Em Romanos 14:23,
Paulo diz: Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. aqui temos um dilema do duplo risco. Se seguirmos nossa consciência e pecarmos, somos culpados de pecado, porque precisamos ter a nossa consciência instruída corretamente pela palavra de Deus. Entretanto, se agirmos contra a nossa consciência, somos também culpados de pecado. O pecado ele pode estar localizado não no que fazemos, e sim no fato de que cometemos um ato que cremos ser mal. E aqui se aplica o princípio bíblico de Romanos 14, 23. Por exemplo, se uma pessoa é ensinada a crer que usar batom é pecado e ela mesmo assim usa o batom, essa pessoa está pecando. O pecado é não estar no batom, e sim na intenção de agir contra o que a pessoa crê ser uma ordem de Deus. Por isso, se a tua consciência proibir algo, você deve evitar fazê-lo. Se você tem dúvida sobre provar ou fazer alguma coisa, e se você não tem certeza se fazer ou provar determinada coisa é pecado ou não, é melhor se abster, não faça. Porque ainda que não seja pecado, você estará pecando, visto que seguiu em frente, mesmo correndo o risco de estar pecando, de estar quebrando a lei de Deus. E isso indica falta de temor. E outra situação em que beber se torna algo pecaminoso é se isso acabar ferindo a consciência do irmão mais fraco. Em Romanos 14, versículo 15, Paulo diz: Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. E no versículo 21, ele afirma: É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Ou seja, se uma pessoa tem um escrúpulo de que não compartilho, e é um escrúpulo em sujeição ao Senhor, eu devo dar o braço a torcer e não ficar ostentando a minha liberdade aos olhos da pessoa. Devo realizar o ato que é indiferente, mas ofensivo ao outro crente, no privado, na minha casa, não em lugares públicos. Nossa liberdade em Cristo não é uma autonomia para fazermos qualquer coisa que nos agrade. Ela sempre deve estar acompanhada de uma sensibilidade caridosa para com aqueles que têm escrúpulos. Limitar minha liberdade não vai me matar, mas ostentar minha liberdade pode matar a consciência do meu irmão. Por isso, a liberdade deve ser limitada pelo amor. Entretanto, Se Romanos 14, 21 diz que é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que nosso irmão venha a tropeçar, o mesmo capítulo mostra que a regra da caridade exige que ambas as partes, irmãos fortes e fracos, permitam uma à outra que tenha liberdade para as suas práticas. quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Se o proibicionista exige publicamente que outros também se abstenham, transgride a lei do amor aos irmãos. Está renegando a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, como está registrado em Romanos 14, 17. E nesse caso, o faltoso é o proibicionista, não aquele que ingere bebida alcoólica. Em dado momento, o irmão mais fraco pode vir a se tornar um tirano. Muitos cristãos assumem uma posição aparentemente conciliatória sobre a questão de bebidas alcoólicas. Eles reconhecem a posição da Bíblia sobre o assunto e não chegam ao ponto de proibir totalmente o consumo de álcool. O argumento deles é que os cristãos devem se abster voluntariamente do álcool. Ou seja, eles não proíbem formalmente, mas mesmo assim proíbem. Proíbem com disfarce de liberdade, proíbem dando permissão, mas ainda assim proíbem. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não somente é incorreto, biblicamente falando, proibir os outros de beberem cerveja, vinho ou qualquer outra bebida forte. Também é categoricamente pecaminoso e é preciso até examinar a possibilidade de tal proibição do uso do álcool ser tão pecaminosa como a bebedeira. E talvez seja até mais pecaminosa, porque se o beberrão esquece de Deus, o proibicionista tenta ser Deus com o seu legalismo ao impor aos outros
que se abstenham e demonizem qualquer um que não concorde com eles. Isso é tentar se colocar no lugar de Deus. Vamos considerar a lógica do conceito absolutamente nenhum álcool. É ridículo argumentar que porque se pode abusar de algo, devemos proibi-lo completamente. O mau uso de uma coisa boa não é motivo suficiente para eliminar a coisa boa. Pode-se abusar, por exemplo, do alimento, por meio da glutonaria. E aí, devemos então proibir todo o alimento? Pode-se abusar do sexo por meio do adultério, da fornicação, da pornografia. Devemos então proibir todo o sexo? Foi exatamente isso que o papismo fez e faz com seus sacerdotes. Talvez os fundamentalistas do nem toquem no vinho devessem tornar-se monges também. O fato é que pode-se abusar de qualquer coisa, pode-se comer ou beber com excesso qualquer substância. Simplesmente porque se pode abusar de uma substância, não significa que você deve recusá-la totalmente. Isso se aplica ao álcool como também a qualquer comida ou bebida. O irmão fraco é livre para não beber, mas a partir do momento em que ele passa a impor as suas preferências pessoais aos outros como um padrão de santidade e demoniza qualquer um que faça o que ele não se sente livre para fazer, ele precisa ser confrontado. Se você crê sinceramente na abstenção, então que se abstenha. Mas isso não lhe dá o direito de impor abstinência aos que fazem uso da bebida. Não podemos deixar que irmãos mais fracos nos oprimam a ponto de nos tornar reféns do legalismo deles, a ponto de a gente ter medo de ir ao supermercado comprar um vinho ou cerveja, ou seja lá o que for, porque algum irmão da igreja pode ver e se escandalizar. Desse jeito, teríamos que começar a pedir bebida alcoólica pelo correio para não escandalizar os pobres irmãos fracos. Nós, que somos mais fortes, devemos tolerar a fraqueza dos fracos. Mas isso não significa que os fracos devem ser atendidos em todos os aspectos e em todas as ocasiões. Se fosse assim, a igreja deveria ser estruturada e operada de acordo com a fraqueza do membro mais fraco. Vamos ser sinceros. Hoje em dia os cristãos se escandalizam com qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu fosse abrir mão de tudo que eu como e bebo por causa dos irmãos mais fracos, que estão há 40 anos na igreja e ainda continuam irmãos fracos, eu teria de viver de pão e água e talvez tivesse que cortar o pão porque tem crente fitness que se escandaliza com o glúten. Então, era morrer bebendo água, porque nem pão pode mais. Não poucos insistem que devemos nos abster de beber ou fumar por amor ao irmão mais fraco. Estranhamente, pouco se fala da necessidade desses irmãos de se tornarem fortes. Afinal, todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Todos nós precisamos amadurecer. E falando em amadurecer, o cristão maduro sabe gozar as dádivas de Deus sem nenhum medo delas, e também sabe quando parar. A nossa série vai ficando por aqui, e eu espero que eu tenha dado evidências o suficiente de que a Escritura não só não condena o consumo de álcool, como também o considera um dom de Deus. Não permita que líderes legalistas reduzam a liberdade que vocês têm em Cristo com fardos pesados e difíceis de carregar. Aprecie o seu vinho ou cerveja ou licor, ou seja lá o que for, com moderação e responsabilidade. E nisto glorifique o santo nome de Deus. Beber sem trabalhar é indolência. Trabalhar sem beber é escravidão. Trabalhar e beber é sociedade. E essa forma de agir aponta para a salvação. Então, abrace-a. Saúde. KO. Winner is